Do Público, este é o Manual de Economia. Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem do Mais Habitação, numa altura em que este programa está a ser alvo de transformações importantes com a chegada do novo governo a esta pasta, a este tema, e a esta crise que é a crise da habitação. Para isso temos connosco a jornalista de Economia, Rafaela Burderrelvas. Olá, Rafaela. Olá, Pedro. Que nos vai guiar pelas principais medidas do programa para compreender não só a sua formulação, mas sobretudo os recentes desenvolvimentos na sua implementação e potencial revogação de algumas, que foi uma iniciativa que já foi assumida pelo novo governo. Vamos começar pelos aspectos mais formais deste tema. Em que estado está o Mais Habitação? O Mais Habitação entrou em vigor a 7 de outubro de 2023 e nem todas as medidas entraram em vigor ao mesmo tempo. Havia algumas que tinham um período de transição. Neste momento, todas as medidas que foram criadas no âmbito deste pacote legislativo já estão a produzir efeito e já começaram a ser aplicadas. Portanto, na prática, o Mais Habitação está em vigor e está implementado na sua totalidade, pelo menos em termos formais. Tendo em conta isso, vamos às medidas mais importantes para perceber como é que estão no terreno, como é que chegaram ao terreno neste ainda assim breve período em que estão em vigor, e que neste momento já estão a ser alvo de mudanças com o novo governo. Vamos, se calhar, começar pelo apoio à renda, que foi uma medida que gerou muito interesse na altura pela sua originalidade e pela sua potencial abrangência. Como é que está o apoio à renda e o que é que lhe vai acontecer? O apoio extraordinário à renda foi mesmo uma das medidas do Mais Habitação que chegou a mais pessoas. Os últimos dados desta medida indicam que há quase 237 mil famílias que estão a receber este apoio. Mas estes são números relativos ao final de 2023 e desde então até é bastante provável que os números já estejam desatualizados por várias razões, desde logo porque as rendas continuaram a aumentar e isso significa que as pessoas poderão ter aumentado as suas taxas de esforço, portanto poderá haver mais agregados que passaram a ser abrangidos por este apoio. Só para perceber como é que o apoio funciona? O apoio tem 3 critérios principais de acesso. Um deles é que para se poder aceder a este apoio tens que ter um contrato de arrendamento celebrado até 15 de março de 2023. E depois é preciso ter uma taxa de esforço de 35% com o pagamento das rendas ou superior a esse valor, o que significa que o valor da renda tem de pesar pelo menos 35% do rendimento desta família e depois as famílias só podem ter rendimentos até ao 6º escalão de IRS. Com essas condições o universo ficou nos tais 237 mil famílias no final de 2023. Estes serão números que já não serão assim tão atualizados. Não só pelo aumento das rendas que eu estava a referir, mas também, por exemplo, porque com essa limitação de só serem abrangidos os contratos até 15 de março de 2023, isso tem levado a situações de perda do apoio, por exemplo, em casos em que as famílias sejam obrigadas a celebrar novos contratos de arrendamento por vontade do senhorio, ou porque querem aumentar a renda, ou por outras razões, ficam com contratos posteriores a 15 de março de 2023 e, portanto, acabam por perder o acesso ao apoio mesmo cumprindo os restantes critérios relativos à taxa de esforço e aos rendimentos. E agora, esse apoio, ou as condições desse apoio, poderá mudar? Precisamente, aliás, a questão dos contratos de arrendamento que são ou não abrangidos por este apoio é uma das partes que deverá ser alterada pelo Governo, pelo menos foi essa a intenção que já foi transmitida no programa do Governo. Aquilo que está dito é que se pretende manter o apoio à renda enquanto o mercado não estabilizar. Pode-se entender o que quisermos por não estabilizar. Não há definição sobre isso. Certo. E aquilo que o programa de governo diz também é que pretende deixar de limitar o subsídio às famílias que tenham os contratos de arrendamento celebrados até março de 2023. Em vez disso, pretende-se que a autoridade tributária passe a analisar frequentemente o universo de beneficiários e decida atribuir o apoio consoante as suas taxas de esforço. O que não fica claro é se os outros critérios também serão revistos, ou seja, se a taxa de esforço e os rendimentos, os limites de rendimentos e os limites de taxa de esforço poderão ser revistos e isso poderá também alterar o universo que será ou não abrangido. Da medida. Outra medida importante deste pacote é o travão às rendas, não só as atuais, mas também as antigas. Em que ponto é que está esse travão neste momento? Há aqui 2 medidas. Uma é o congelamento dos contratos de arrendamento anteriores a 1990, são as que são antigas. as chamadas rendas antigas.
E no âmbito do Mais Habitação, esses contratos ficaram permanentemente de fora do novo regime do arrendamento urbano. Na prática, o que isso significa é que o anterior governo decidiu proteger de forma definitiva estes contratos e fazer com que estas rendas sejam permanentemente controladas, ainda que sejam atualizadas anualmente por via da inflação. E depois temos uma outra medida também do Mais Habitação que veio impor um teto máximo aos aumentos das novas rendas, ou seja, das rendas celebradas em novos contratos relativos a casas que já estivessem antes no mercado. Nesses casos, as novas rendas só podem ser 2% superiores às rendas anteriores. Ambas estas medidas podem estar em risco agora, mas na verdade não sabemos, porque o programa do governo não foi claro nisso, é vago. Aquilo que refere é que pretende revogar os congelamentos de rendas. Não explicita exatamente a que congelamentos está a referir-se. Só para ficar claro, esse travão, na prática, o travão de 2% às rendas não é para toda a gente, não é? Tem algumas condições, até porque as rendas aumentaram quase 7% para a generalidade dos inquilinos. Sim, o travão às rendas é precisamente às novas rendas, é aos novos contratos de arrendamento. Para os contratos que já estivessem em vigor, aquilo que aconteceu este ano foi um aumento por via da inflação de 6,94%, que não foi um aumento obrigatório, mas era a referência para o aumento máximo precisamente, que os proprietários quisessem aplicar. E, portanto, agora teremos que esperar para ver o que é que será feito a este congelamento das rendas. Outras medidas que estão no terreno neste momento com consequências reais têm a ver com o alojamento local e essas seguramente serão alteradas pelo novo governo, era um compromisso eleitoral. Quais são essas medidas e o que é que lhes vai acontecer? No caso do alojamento legal, o governo é um pouco mais claro sobre as medidas do Mais Habitação que quer revogar. É claro quando diz que quer revogar a contribuição extraordinária sobre este setor e a caducidade das licenças de alojamento local, que passaram a ter um prazo de 5 anos renováveis. Ambas são medidas do Mais Habitação. Mais tarde, na Assembleia da República, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já avançou com uma nova medida que não está no programa de governo, mas que deverá avançar, que é o fim da suspensão de novos registros de alojamento local. Depois há outras medidas relativas ao alojamento local que o governo diz que irá revogar, mas que não identifica, mas que são aquelas que considera erradas e que vêm lesar esta atividade económica. Há várias que podem estar aqui incluídas, por exemplo, a exigência de uma autorização prévia e unânime do condomínio para abrir um alojamento local num prédio de habitação, mas ainda não é certo quais é que poderão estar em causa. A serem revertidas estas medidas, o que pode esperar são um novo crescimento do setor, que na verdade nunca parou de crescer, mesmo quando estas medidas foram implementadas. Olhando só para 2023, é verdade que nesse ano houve um grande aumento dos cancelamentos, houve mais de 7 mil registros de alojamento local a serem cancelados, mas também foram registados mais de 16 mil novos. Portanto, a verdade é que o setor continua a crescer, apesar destas restrições. E, entretanto, os contingentes locais vão permanecer, uma vez que muitos deles são decisões municipais ou decisões das próprias regiões, não é? Em Lisboa, por exemplo, há várias freguesias com limites para novas casas em alojamento local e isso é da competência dos municípios. Sim, e essas regras mantêm-se. Os municípios continuam a ter autonomia para decidir algumas coisas relativamente à atividade de alojamento local e à abertura ou não de novos alojamentos em determinadas zonas. Depois temos ainda a medida do arrendamento forçado, que foi uma medida que ganhou alguma, popularidade na altura, muito polémica, dominou a discussão durante algum tempo quando o pacote foi apresentado. Já lá vai muito tempo. Desde então, o que é que aconteceu a esta medida e o que é que lhe vai acontecer? O arrendamento forçado já entrou em vigor em moldes muito menos abrangentes do que aqueles que chegaram a ser falados quando a medida foi anunciada pelo governo num primeiro momento. O que o regime trouxe foi permitir aos municípios que, num cenário excepcional, possam arrendar forçosamente imóveis devolutos há mais de 2 anos, colocando-os no mercado. Ou seja, o objetivo seria aumentar a oferta e acabar com as casas devolutas. Mas isto abrangia apenas os apartamentos de uso habitacional e fora dos territórios do interior do país, portanto logo aí era uma medida de âmbito muito limitado.
E o programa, na verdade, acabou mesmo por não ter qualquer impacto, porque os executivos dos próprios municípios, em muitos casos, disseram que não iriam fazer uso deste regime e terá sido isso que acabou mesmo por acontecer. E agora, sim, vai deixar de existir. Vai ser revogado. É uma das medidas em que o Governo é claro e diz de forma explícita no programa de Governo que irá revogar este regime. Para terminar, algumas medidas, eu vou elencar algumas, dir-me-ás o que é que lhes aconteceu e se é que há forma de avaliar neste momento o Estado em questão. Havia uma medida que era o Estado arrendar para subarrendar posteriormente, ou os incentivos fiscais aos senhorios para praticarem rendas acessíveis ou entrarem no programa de arrendamento acessível, ou o aumentar a oferta de habitação através estimulando o arrendamento com uma descida de impostos para os proprietários. É possível avaliar o estado destas medidas e o que é que já foi feito no mercado, ou que efeitos é que estas medidas já tiveram no mercado? É difícil avaliar o impacto destas medidas porque há poucos dados oficiais sobre a sua implementação. E os que há, na verdade, o que mostram é que o programa ou as várias medidas têm ficado aquém dos objetivos. Por exemplo, o arrendar para subarrendar, que mencionaste, nesse caso o Governo ainda só sorteou 106 casas, que já foram atribuídas às famílias por concurso, mas que até recentemente ainda não tinham sido entregues a estas mesmas famílias. E as 106 casas é um número que fica bastante abaixo daquilo que tinha sido falado. Sobre a oferta no mercado de arrendamento, sabemos que aumentou, é isso que as imobiliárias nos mostram. No início deste ano houve um aumento significativo do número de anúncios de casas disponíveis para arrendar, portanto sim, há um aumento da oferta, mas há aqui algumas ressalvas a fazer sobre isso, desde logo porque não é claro que esse aumento possa ser justificado com as medidas do Mais Habitação, poderá haver outros fatores que tenham contribuído para isso, e depois porque o aumento da oferta não tem levado a uma descida do preço, que era, na verdade, o grande objetivo destas medidas. De aumentar a oferta. Em 2023, por exemplo, o valor das rendas aumentou mais de 10% e voltou a atingir um novo recorde. Depois há outros casos em que não sabemos de todo qual é que está a ser a eficácia das medidas que chegaram com Mais Habitação, ou porque ainda não foram divulgados dados oficiais, ou porque as medidas acabam por esbarrar na realidade e por não ser aplicadas. Em relação aos incentivos fiscais concedidos aos senhorios para que pratiquem rendas acessíveis, não há números sobre a adesão a esta medida, não conseguimos avaliá-la. Noutro exemplo, por exemplo, os limites aos aumentos de novas rendas, também não há dados oficiais, portanto não podemos avaliá-la, mas sabemos, por exemplo, que há queixas por parte de inquilinos de que esta medida não está a ser cumprida e não há uma fiscalização eficaz que faça com que ela seja de facto colocada em prática. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Obrigado, este foi o Manual de Economia. Até à próxima. O público fica no ouvido.